Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando da Libertadores da América, que aconteceu na última quinta-feira. O jogo aconteceu entre Deportivo Táchira e Flamengo, o jogo lá em São Cristóbal, no estado Polideportivo Pueblo, na cidade de São Cristóbal, repito, na Venezuela, e o time do Flamengo venceu. E principalmente aí tendo dificuldades para vencer o jogo por um placar de 1-0 por conta de alterações na equipe. E a vitória aconteceu, mas o Flamengo não jogou bem nessa partida. Pelo menos aí com o gol do Juninho, que fez o gol aí, o primeiro gol do Flamengo na Taça Libertadores, e estreando na Venezuela e vencendo o jogo, né? No primeiro toque na bola, o Juninho fez o gol que definiu o jogo para o Flamengo, inclusive, tá bom? E nós vamos estar comentando sobre esse assunto, para a gente estar aqui comentando sobre isso. E antes de falarmos aqui desse jogo entre Flamengo e Tátira, amigos e amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixem aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real, tá bom, pessoal? E também acompanha pelas redes sociais nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube e também às 11 da manhã para a rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas plataformas digitais no YouTube do Conversa de Torcedor, pela Dial 98.7 FM, pela rádio nsc.com e também pela Rádio Net, acompanhando todas as informações sobre o seu clube do coração em primeiro lugar e, é claro, do esporte em geral e inclusive. Também a seleção brasileira, é claro, que a gente não pode esquecer. Mas vamos falar aqui, pessoal, sobre esse jogo que aconteceu na última quinta-feira no estádio Polideportivo, melhor dizendo, Pueblo Nuevo, lá em São Cristóbal, na Venezuela, que o Flamengo conseguiu uma vantagem, venceu por 1-0, mas o Flamengo não jogou bem, não jogou bem nessa partida. Jogo muito fraquíssimo, né? Um jogo muito fraco das duas equipes, principalmente aí que aconteceu do jogo tecnicamente, de um jogo técnico fraco, mas o Flamengo conseguiu a vitória. Repetindo para vocês entenderem, o Juninho fez o gol da vitória. As duas equipes não tendo a consistência técnica para o jogo, e aí o Juninho fez o gol que deu tranquilidade, porque não tinha desfalques, né, por conta de desgaste. Lógico, é um trabalho que está acontecendo por conta disso, né, por conta de uma coisa desgastante, pelo trabalho que está fazendo. Lógico, né, a gente tem entendo nessa situação, mas tem algumas coisas que a gente tem que ponderar. Em que o Flamengo estreando aí com vitória, o empate entre o Central Córdoba e a LDU do Equador, empate sem gols, deu ao Flamengo a liderança do grupo C na Taça Libertadores da América. E nós vamos falar aqui, pessoal, nesses primeiros 45 minutos de partida, porque as duas equipes, é, de uma forma técnica, abaixo do que se esperava. É muito abaixo. É uma coisa, de uma forma, de uma situação técnica abaixo, né? Em que o Flamengo teve mais posse de bola do que do time do Tátira, né? Da Venezuela, mas a equipe venezuelana subia de marcação para tentar conseguir para tentar conseguir impedir os avanços do Flamengo e dava sustos, né? Principalmente de lances gerados por erros de passes do Flamengo, certo? E aí, a melhor chance do Flamengo, inclusive, foi aos 26 minutos com o Michael, né? Ou melhor dizendo, o Luiz Araújo, melhor dizendo, que recebeu o passe do Michael, 26 minutos, em profundidade e finalizou para fora, né? Mas, ou melhor dizendo, chutou fraco, mas com a defesa do Camargo, que é o goleiro da equipe do time do Deportivo Táchira, o Jesus Camargo, que é o jogador da equipe do Deportivo Táchira, né? Chutou fraquinho, o Luiz Araújo, de direita, inclusive, né? Finalizando. E o time do Felipe Luiz sentiu uma falta de poder, né, de criação, né? Porque o Gerson e o Arrascaeta estavam fora, o Gerson
e o Arrascaeta tomou fora, e repetir para vocês. E o Luiz Araújo teve que fazer esse papel de meia armação para tentar distribuir as jogadas, mas só que não conseguia. E aí, no primeiro tempo, foi de uma situação muito complicada. E persistiu esse problema já no segundo tempo. E o Flamengo rondava a área da equipe venezuelana, tentando conseguir furar esse bloqueio, essa retranca que tem que não tentar furar essa retranca da equipe do time da equipe do time do Tátira e a defesa, né, que não passava, né, o time do Flamengo. A situação mudou quando o Felipe Luiz colocou o Alexandro, o Juninho e até também o Alan que entrou na vaga do De La Cruz, certo? Para tentar conseguir deixando um pouco mais areia, até porque o Flamengo teve mais de marcação. E um minuto depois, o Alexandro, em profundidade, rolou para o Everton Cebolinha, né? Que acabou entrando, né? Melhor dizendo que não foi. Homenageando aqui, que teve aí o Alexandro, o Juninho e o Alan. Beleza, só para corrigir. O Alexandro deu um passe em profundidade para o Cebolinha, que cruzou na cabeçada do Bruno Henrique. Teve a situação. E até chegar no Juninho, que desviou com o peito para fazer o gol, né? O seu primeiro toque na bola para fazer o gol do Flamengo. E o Tátira pouco ameaçou o Flamengo nesse jogo do segundo tempo. Durante toda a partida, é claro, né? Mas nos acréscimos assustou em duas oportunidades com o Balsa primeiro, que saiu cara a cara com o Rossi, perdeu a chance de marcar, e logo depois com o Maidana, sozinho na área, finalizou na trave, desperdiçando o gol que daria o empate da equipe do time venezuelano. Então, o Flamengo nesse nível não jogou bem nessa. Tem que, tem que, tem que ter alguns ponderamentos nessa situação, porque o Cebolinha também não jogou daqueles jogos, né? Mas precisa muito melhorar por isso. Então, vamos acompanhar esse jogo, né? Nesse jogo que vai acontecer nesta quarta-feira agora contra o Central Córdoba da Argentina. E nós vamos falar aqui desse jogo, do jogo entre Flamengo e Vitória pelo Campeonato Brasileiro da segunda rodada do Campeonato Nacional, que nós vamos estar acompanhando também, que nós vamos estar falando sobre assunto importante. Certo, pessoal? Amigos e amigas, muito obrigado pela sua companhia de sempre. Até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, hein? Faremos do futebol carioca da segunda rodada no pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigado pela companhia. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando aqui like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, e também às 11 da manhã, temos aí o Conversa de Torcedor ao vivo na Rádio Nossa Senhora de Pacapana, 98.7 FM, pelo YouTube do Conversa de Torcedor, pelo site Rádio NSC.com e também pela Rádio Net. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Felicidade a todos e até a próxima. Valeu, galera!